Estamos de volta e o Jornal Brasil Central dá sequência às sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Goiânia. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi estabelecida por sorteio. Hoje conosco, a ser sabatinada é o candidato Leonardo Riso, do Partido Novo, vice na chapa do candidato Fred Rodrigues, do PL, da coligação Goiânia, acima de tudo. O candidato terá 30 minutos para ser sabatinado, sendo que 1 minuto e meio será destinado às considerações finais. O tempo passa a valer a partir de agora. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Danusa. Prazer é todo nosso em receber o senhor, como todos os vices, para que o eleitor conheça aí também a chapa, né? Todos da chapa em que ele vai escolher lá no mês de outubro. Conta pra gente quem é Leonardo Riso. Bem, eu sou um empresário em Goiânia. Cheguei aqui em Goiânia vindo de Goiás Velho aos 14 anos. Já trabalhando no mercado imobiliário, pude conhecer as pessoas que de uma certa forma fizeram Goiânia, como Jerônimo Coimbra Bueno, Lorival Lousa, Elias Bufais, Altamir Moura Pacheco. Trabalhei até os 18 anos, depois disso fui para os Estados Unidos, voltei e aos 20 anos fundei a Riso. Portanto, já vão fazer 48 anos que eu sou empresário em Goiânia no mercado imobiliário, conhecendo bem Goiânia. Eu vi que aqui tem, nesse período da imobiliária que o senhor fundou, mais de 100 mil imóveis geridos, uma grande experiência em administração. Assim, nós sempre fizemos gestão nesse mercado imobiliário e a gente tem realmente alguns loteamentos em Goiânia, de uma certa forma, são mais de 100 bairros que, de uma certa forma, a gente participou da construção, da venda, Para vocês terem uma ideia, o Jardim Goiás, aqui onde nós estamos, é um loteamento que parte dele nós vendemos em 83 para quitar a dívida que o seu Lorival tinha com o shopping. E eu acho que ele fez um grande negócio e nós também. Então o senhor conhece Goiânia como ninguém? Eu acho que sim. Eu acho que eu conheço leste, oeste, norte, sul. Como foi concebido Goiânia, né? Do aspecto de Goiânia ser muito similar à cidade de Paris, um centro cívico onde avenidas e ruas saem desse círculo e a cada 2 quarteirões tem-se uma alameda que vai se projetando. Então, quando projetou Goiânia, projetou com esse primeiro ciclo, onde poderia ser 50 mil pessoas. Mas nada impede Goiânia ter 2 milhões de pessoas, desde que se respeite a planta original. E esse é um trabalho de planejamento que a gente tem sim para os 100 anos de Goiânia e para os próximos 100 anos, como deveria ser Goiânia e como ela vai ser. Antes da gente entrar no assunto, nos problemas da nossa capital, na pré-campanha, o Novo ainda estava na discussão se o senhor seria candidato a prefeito, seria candidato a vice, aí houve essa aliança aí nessa chapa com o Fred Rodrigues. Como que foi definida essa questão de ser vice do Fred? Como que o senhor vê essa missão e esse desafio de ser vice-prefeito da capital? Olha, a verdade precisa ser dita. A gente saiu pré-candidato a prefeito de Goiânia. Fizemos um projeto de choque de gestão excepcional em Goiânia, um projeto muito bom para Goiânia. E nessa caminhada nossa na pré-candidatura, eu só tenho 2 anos na vida pública, fui candidato ao Senado e agora prefeito, e eu não conheço nenhum candidato que aos 68 anos de idade, que é o meu caso, que abre mão de tudo aquilo que construiu para poder defender uma coisa que ele acredita e tem certeza que ele é capaz de resolver os problemas da cidade. Então fizemos um projeto de governo onde nós teríamos soluções para todos os problemas da prefeitura. No decorrer desse prazo, nós chegamos à conclusão que somos um partido pequeno, não temos tempo de televisão, não temos grandes recursos públicos, ou quase que nenhum. Então nós nos aliamos o PL por questões práticas e óbvias também, porque conheço todos os outros candidatos. Tive convite para ser vice de todos os outros candidatos. Por que quis o Fred? Em primeiro lugar, porque ele aceitou todo o nosso plano de governo. Em segundo lugar, que eu fiquei encantado com a jovialidade dele, com a vontade dele de querer fazer diferente de tudo que está aí. E é isso que me empolga muito no Fred. Então, diante disso, ele ter aceitado o nosso plano de governo, e eu ver essa jovialidade, me identifiquei muito com isso, com ele, querendo fazer, sabe, sabendo realmente aonde está o problema, falando de uma certa forma, até com certa indignação, mas é a forma de um jovem se protestar diante do que acontece. Eu não tive dúvida, eu falei, não, esse é o meu parceiro,
É com esse que eu quero caminhar. Estamos juntos, estamos fazendo uma campanha lindíssima e certeza que vamos fazer um trabalho muito bonito, porque estamos sendo muito bem recebidos pela comunidade. Então, dizer que o Fred é um jovem que não tem projeto, isso é balela. Nós temos sim os melhores projetos para Goiânia. A gente fala da questão do Fred nos debates, né, nas sabatinas com outros candidatos. Muitos falam da questão da inexperiência do Fred em gestão pública. Aí foi a questão da união, o senhor tem experiente gestor, experiente empresário, apesar de não ter tido experiência na vida pública, o Fred que foi deputado estadual, foi cassado, não vamos entrar nesse mérito agora, mas ele não está inelegível, tanto que a chapa dele está aí, atuante, forte na campanha. É uma união do novo com a experiência? Sim, você vê que todo mundo diz que o defeito do Fred é ter sido cassado. E ele foi cassado não por nada, ele ter feito nada errado, por prestação de contas. Uma coisa que a legislação eleitoral é muito rigorosa. Só isso. Mas ele está aí firme e forte, é o nosso candidato a prefeito, eu sou candidato a vice-prefeito dele. E o que importa é que a gente tem as soluções para os problemas de Goiânia, como a gente vai começar a falar. Por exemplo, na área da educação, como podemos aceitar hoje nos jornais que as CIMEIs de Goiânia estão dispensando os alunos porque não tem capacidade de atender, não tem quadro efetivo para dar atendimento a essas crianças. Então, aquilo que era 9 mil, que me fez com indignação entrar na política, agora já não são 9 mil, são 15, 16 mil. E a continuar nesse processo vão ser 20 mil crianças. Aonde perdemos com isso? Perdemos em todo sentido. Uma criança que está em casa, com 1 ano de idade, com uma mãe ou um pai, que não estão preparados para dar uma educação que ela merece, não por conhecimento, por questões didáticas mesmo, sabe? Também não estão trabalhando, não estão tendo renda porque tem que ficar com essa criança. Eu te pergunto, isso é justo? Essa sociedade é justa? Nós não podemos falar de justiça sem dar igualdade para todos. O que nós queremos é que essa criança, que é a mãe, more numa periferia, traga sua criança para trabalhar no centro urbano, que a gente precisa de mão de obra, a gente precisa de faxineira, cuidadora, pedicure, manicure, cabeleireira, a gente precisa de tudo. O que nós precisamos é dar um choque de gestão nessas pessoas que não estão trabalhando e fazer com que elas tenham a garantia, ao vir ao trabalho, a sua filha, seu filho, possa ficar numa creche próxima aonde ela trabalha. Isso vai ser resolvido com o Vale Creche. A prefeitura vai trabalhar nesse sentido. Nós não queremos nenhuma criança de 1 a 5 anos que não seja alfabetizada igualitariamente. Periferia, com centro, não tem problema, preto, branco, todas as raças. Criança de 1 a 5 anos não tem diferença. O que nós queremos dar é uma educação básica forte, para chegarem aos 5 anos sabendo ler e escrever. E pelo menos distinguindo outras coisas, contas básicas de matemática. E no fundamental, nós queremos chegar no fundamental, 9, 10 anos, essa criança, sabendo ler, escrever, interpretar, falando o segundo idioma. Aí sim, nós podemos falar de igualdade, porque estamos dando igualdade para as crianças e elas sim serão o nosso futuro amanhã. Então, esse na educação para nós é projeto zero, ou seja, de imediato nós vamos atender isso. Já que o senhor falou em educação, no começo desse ano a prefeitura enfrentou uma greve aí dos profissionais administrativos, né, da educação, que paralisaram as atividades. Foram mais de 20 dias aí sem atendimento aos alunos de SEIs e CMEIs. E já ficou definido que a primeira pauta do sindicato para o ano de 2025 é a questão do plano de carreira, né, plano de cargos e salários desses servidores que não foi atendido pela gestão atual. Ou seja, já há a sinalização de uma nova greve para 2025, então, se eleito, já deve ser o primeiro problema que o Fred e o senhor, se forem eleitos, podem encontrar aí administrando Goiânia. Já entra nessa solução também? É possível atender um pedido como esse já nos primeiros dias de gestão de um novo governo? Lógico, eu tenho um princípio comigo. Dia que a gente acorda sem problema, pode voltar para a cama que a gente morreu. Então, problemas nós vamos ter todos os dias. Esse é um assunto muito sério. É preciso que a gente qualifique, é preciso que a gente tenha esse plano bem estabelecido para que eles possam saber. Suponhamos que isso esteja resolvido, mas o problema é que tem um déficit monstruoso que nós temos que resolver. São duas coisas ao mesmo tempo, temos que trocar o carro, o pneu com o carro andando. E isso nós sabemos, nós vamos procurar dialogar
com todo o sindicato, o Sintego, por exemplo, eu tenho amigos no Sintego. Eu quero conversar para saber a situação, aonde nós podemos melhorar, que nós podemos fazer e vamos fazer juntos uma gestão diferente, independente de cor, de raça, de partido. Quando nós eleitos sendo, a gente passa a ser prefeito e vice-prefeito de uma cidade, de uma metrópole com 1,5 milhão de pessoas. Vamos dialogar com todos os segmentos para achar soluções para todos os seus problemas. Podem acreditar nisso. O PL, o partido do Fred Rodrigues, é o mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura do Fred aqui para Goiânia, a candidatura do senhor. Mas, inicialmente, a ideia era colocar o deputado federal Gustavo Gayer, houve a substituição por Fred Rodrigues, depois definiu mesmo que foi o Fred, mas muita gente julga que o Fred ele ainda não é conhecido em Goiânia, nas periferias, por toda a população. Como que vem sendo o trabalho da campanha nesse período para que esse cenário ele seja modificado e vocês consigam aí serem eleitos em outubro? Os 3 S, sola de sapato, sorriso e acompanhando mesmo, né? Estando junto com a população, nós temos feito trabalho. Não é verdade, o Fred é um menino que nasceu no Novo Horizonte, em Goiânia, uma região, vamos dizer assim, que eles chamam de periférica, que eu chamo de metropolitana de Goiânia. É um menino que tem uma juventude linda, é uma educação maravilhosa, tem uns pais dignos de região metropolitana de Goiânia, muito rígido. Então, ele é um garoto que eu acho perfeito para ser o gestor de uma cidade, para fazer uma política. Foi nisso que eu achei, essa vibração, essa vontade de querer fazer o diferente. E eu quero ser um vice-prefeito, que quero dar apoio a todo esse trabalho dele. Quero ser um vice-prefeito que não precisa necessariamente ter uma secretaria, mas um vice-prefeito que eu vou, como eu conheço, todas as secretarias, vou fazer visitas diuturnamente para saber o que está acontecendo, por que as coisas não estão saindo a contento e como deveriam acontecer. E ele vai fazer política. Nós precisamos de uma pessoa jovem, com energia, sabe, que queira fazer a diferença. Então eu vejo o Fred, não conhecido nesse meio político, mas é uma pessoa conhecida da população, porque ele se identifica. Ele é goiano, legítimo, é daqui, diferente de todos os outros candidatos que não nasceram aqui. A gente divulgou aqui ontem a pesquisa Quest, uma pesquisa que foi encomendada pela TV Anhanguera, né? Que mostrou aí que a candidata Adriana Costa está em primeiro lugar, há um empate entre Sandro Mabel, Vanderlan, Fred logo em seguida. Faltou uma organização melhor da direita para alcançar números maiores aí nessas pesquisas, visto que Goiânia foi a capital, proporcionalmente falando, que mais deu votos de direita na campanha para o presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma candidata de esquerda em primeiro lugar nas pesquisas. É normal, o PT sempre teve esse percentual dentro de Goiânia. E vamos dizer, de direita mesmo, é só o Fred. Só o Fred que pode fazer uma gestão de direita séria. Podemos analisar os outros candidatos, eu não acredito que o Matheus Ribeiro possa fazer isso. O grupo político dele, o Vanderlan, que grupo político o Vanderlan tem depois de 35 anos na vida pública, a não ser ele e a mulher dele. Ele candidato aqui, a mulher em senador. Quem é o assessor do Vanderlan? Quem é o grupo do Vanderlan? Quantos partidos o Vanderlan já participou nesses 35 anos? Então, eu acho que é um político mais que está preocupado com seus negócios particulares, por isso que está na política, do que fazer gestões realmente que precisam ser feitas. O Sandro, sim, esse sim é um bom gestor, uma pessoa boa, mas está compromissado. Como que ele pode fazer uma gestão boa com 12 partidos apoiando ele de diversos segmentos? É uma salada russa, ninguém sabe para onde vai. Então, quem é autêntico nesse processo? Nós temos que encarar a verdade. Você que está me vendo agora, quem é autêntico? É só o Fred, é só o PL e o Novo. O resto é balela para enganar você. Um é o biruta de aeroporto, o outro sorri para todo mundo, o outro dizem, na realidade, todos estão representando para você, eleitor. Não caia nessa, vamos seguir frente, vamos ter um olhar no horizonte que nós vamos resolver esses problemas. Acreditem, numa experiência como a minha, uma vontade de vencer e fazer a do Fred. Eu acho que isso vai fazer a diferença. A gente, aqui na TV Brasil Central, sempre ouve a população a respeito das reclamações da cidade. E uma das reclamações que nós mais ouvimos é a questão de saúde. É onde pega também a pessoa doente, tem um filho doente precisando de atendimento e não consegue. Isso realmente mexe com muitas pessoas. Quais as propostas da chapa do Fred, da chapa do senhor, como prefeito e vice,
para melhorar a saúde aqui de Goiânia? Por exemplo, nós não temos um hospital municipal que funcione. A Aparecida aqui do lado já tem o HMAP que funciona. Quais as propostas para melhorar a saúde aqui da capital? Olha, a nossa proposta é a única possível de resgatar o seu direito de cidadania. Qual é a proposta para a saúde melhor do que um plano de saúde que resolve os seus problemas? Você, funcionário público, você tem um sistema previdenciário chamado IMAS. Por que esse IMAS não é bem visto na saúde? Porque não paga suas contas, é só isso. É só pagar as contas que o servidor público vai ter um serviço de primeira. Sobre essas necessidades das pessoas do dia a dia, UPA, pediátrica, isso, aquilo outro, nós achamos que isso é fundamental estarem funcionando. Sobre essa fila de esperas para a cirurgia, nós achamos que é fundamental ter uma parceria com a iniciativa privada para, em horários que eles não estão trabalhando, atendendo o particular, trabalhar com a rede pública. Mas para isso é preciso que a prefeitura cumpra com as suas obrigações de pagar em dia. E o IMAS não paga em dia. Então, é debitado na sua conta, servidor público, um valor X que é destinado ao IMAS para fazer a sua necessidade de precisar de um médico. Não é repassado. Então, não tem como se cobrar. Nós queremos fazer esse choque de atendimento, ou seja, precisou de necessidade médica, você vai ser atendido de imediato. Se você é servidor do IMAS, você vai ser respeitado, porque o IMAS vai ser respeitado na rede pública médica. Eu estou aqui com um plano de governo de vocês e eu estou vendo que o primeiro ponto que vocês discutiram aqui foi a questão do desenvolvimento econômico, né? Exato. Como que foi criado esse plano de governo e por que o desenvolvimento econômico ele é tão importante a ponto de que afete a vida da população como um todo no final? Porque nós somos, no meu caso, o Partido Novo é um partido que trabalha para o empreendedor, para quem produz de fato. Nós não trabalhamos para o público nesse sentido. Ao contrário, nós pagamos tributos para o setor público. E o setor público não está retribuindo isso. Então, o que nós queremos fazer é um choque de gestão, onde essas pessoas possam saber o que é empreender, o que é ganhar seu próprio dinheiro, para que ela possa ter uma dignidade real. Porque todas essas pessoas que precisam de ajuda, elas se sentem extremamente constrangidas. O que elas gostariam mesmo é de ter o seu cartão de crédito, pagar seu cabeleireiro, sua manicure, seu pedicure, seu supermercado. E não as pessoas ali dar as coisas. É esse resgate humano que nós vamos trazer para Goiânia. Vamos fazer de Goiânia uma cidade humana, onde o ser humano é tratado em primeiro plano. A gente sabe que a segurança pública, ela é de responsabilidade do governo estadual, mas a prefeitura tem aí a guarda metropolitana. No plano de governo, vocês falam em triplicar o efetivo da guarda. Tem caixa para isso? A prefeitura consegue triplicar o efetivo em 4 anos? Olha, dinheiro não é problema, é solução. Você vê, nós temos um orçamento de 9 bilhões. Se eu economizo 10% desse orçamento, que é possível economizar, você, dona de casa, sabe que é possível economizar 10%. Você que é um evangélico, contribui com seus 10%, a gente sabe que é possível economizar 10%. 10% na prefeitura significa 1 bilhão por ano nos cofres da prefeitura. Se nós temos uma gestão onde vamos fazer auditoria, vamos fazer isso, aquilo, segurar o caixa, a gente vai conseguir uma economia interessante. Então a gente vai poder ter dinheiro para fazer essas coisas. E essas coisas acontecendo, mais dinheiro virão, porque se eu apoio o empreendedor, ele vai investir. Eu não quero simplesmente chegar no empreendedor e fiscalizar. Eu quero dar para o empreendedor o direito de ir e vir. Lógico, será fiscalizado com rigor. Mas ele sim é a nossa excelência. Ele gera emprego e renda. E isso que importa. O resto é balela. Você está falando de empreendedorismo e a questão industrial. A gente vê que nos últimos anos, Goiânia, ela deixou de ser, talvez, atrativa para as indústrias. A gente vê Anápolis crescendo, até mesmo Aparecida aqui do lado. Há planos para que Goiânia se torne aí um polo industrial também? Olha, nós, de uma certa forma, no nosso plano de governo, leste, oeste, norte e sul, a gente vai desenvolver polos industriais para a vocação da região. Vamos pegar aqui o Balneário, vamos pegar Guanabara. Há uma vocação para o noveleiro que não se dá para discutir. Nós poderíamos ter o maior centro de noveleiros aqui. E por que não fazemos naquela região? Espaço para isso tem, área para isso tem, empreendedor querendo fazer tem. O que falta é vontade. Então, leste, oeste, norte e sul, a gente vai ter esses polos industriais e também os polos esportivos. Nós vamos criar em cada divisão da região metropolitana de Goiânia centros esportivos.
de excelência, onde todas as atividades esportivas vão ser praticadas naquele espaço público, para que a gente possa fazer jovens saudáveis e prósperos para ganhar essas Olimpíadas que estão saindo tão bem para o Brasil. A gente sabe que, mudando agora de assunto, vamos falar de infraestrutura, vamos falar de trânsito da nossa capital. O trânsito de Goiânia está caótico. Nessa semana, o contrato com a empresa que cuida dos radares, de lombadas, ele encerrou, a prefeitura não deu conta aí de renovar esse contrato, eles retiraram os radares da maioria dos pontos da nossa cidade, os que têm ainda estão desligados, né? Como melhorar a mobilidade pública aqui de Goiânia, visto que Goiânia é uma das cidades que mais tem carro por habitante? Olha, esse é um problema. Nós temos muito carros particulares, nós temos poucos ônibus em condições desejáveis para o usuário. Nossos ônibus agora que estão falando que vai ter ar-condicionado, nós achamos e vamos implantar com ar-condicionado e Wi-Fi em todos os ônibus. Porque você tem que dar conforto para o passageiro. Há 10 anos se transportava 1 milhão de pessoas em Goiânia, agora são 580 mil. Houve um decréscimo porque houve um incentivo ao automóvel, totalmente errado. Uma cidade é do transporte coletivo, táxi e ônibus. Esses corredores vão ser observados e vão ser protegidos com rigor. O carro vai ter sua vez, mas depois do ônibus e do táxi. Essa é uma coisa fundamental. Inteligência de trânsito. Nós temos aí câmeras inteligentes que sabem ler o que está acontecendo no tráfego em termos reais e criar alternativa. Como o Waze já orienta você, o cidadão. Então nós achamos que é por aí, na tecnologia da desburocratização, com foco no cidadão, é que a gente vai resolver esse problema de mobilidade. E os problemas das cidades não param. Hoje aconteceu o negócio da creche. Hoje também as máquinas da Comurg, lá no aterro lixão, a céu aberto, né, pararam. Ou seja, caos completo na gestão. E é isso que a gente não quer deixar acontecer. Uma cidade tem que ter planejamento. As coisas não podem assim, vai parar e parou. Uma cidade tem que ter plano A, B e C. Nós trabalhamos com gente e gente merece respeito, gente merece olho no olho, e merece saber a verdade e ter soluções para os seus problemas. Falando em gente, a questão do lixo, a crise do lixo aqui em Goiânia, ela se arrasta aí de gestão, não é de agora. A crise na Comurg com denúncias antigamente de supersalários, agora de corrupção. Teve a contratação de um novo consórcio. A Comurg não tem mais jeito? Como é que ficam os servidores da Comurg? Quais os planos para a Comurg no mandato de vocês? O negócio do lixo, esse negócio de varreção, isso é coisa corriqueira. É você, dona de casa, varrendo sua casa todo dia. Se você não varrer, o que vai acontecer? É o lixo, recolher o lixo. O problema é colher o lixo. E daí? Tem um lixão? Então, nós vamos trabalhar no sentido de colher esse lixo, levar para um local onde os catadores profissionais vão fazer a reciclagem desse lixo. Alguns objetos que vão para o lixo que podem ser reaproveitados. O problema é corriqueiro, mas como eu disse, ele se estende ao longo desses anos. Porque ninguém nunca se interessou em resolver. Eu vou dizer uma coisa muito simples, você vai chegar. Então, esse é um problema.